Bom dia, alunos do sexto ano. Essa é mais uma aula de história sobre a Mesopotâmia. Pessoal, eu gostaria de falar sobre a continuação do capítulo 3 agora nessa aula, tudo bem? Essa aula vai ser sobre alguns povos da Mesopotâmia, como eles se configuravam, como eles se estruturavam. Nós já falamos sobre a estruturação social, o que é uma estratificação social. Agora eu gostaria de falar o que é uma cidade-estado. Cada vez mais a Mesopotâmia foi se enchendo de pessoas, se enchendo de vida, criando cidades. Mas essas cidades, elas não tinham apenas um único líder em comum. Elas costumavam ser estruturadas entre a sua própria cidade. Isso é chamado de cidade-estado. A cidade-estado, então, ela é autossuficiente, ela é autogovernável, ela não tem um rei que representa e que organiza todas essas regiões. Ela até pode ter, por exemplo, Ur, está falando na página 55, ela tinha domínio sobre diversas outras cidades, mas esse domínio era muito mais ligado ao tributo, então as pessoas tinham que pagar impostos às cidades que as lideravam, do que a organização, que Deus eles deviam adorar. Lembrando que esses povos mesopotâmios, os primeiros principalmente, eram todos politeístas, tá bom? Então, quem não lembra o que é politeísta são pessoas que adoram diversos deuses, não apenas um só. A Mesopotâmia mais para frente na história vai representar o início do monoteísmo, mas até então todos esses povos que nós vamos estudar, todos eles são politeístas, beleza? Então essas cidades-estados, elas eram autogovernáveis, elas não tinham um rei, elas poderiam ter de início um conselho de anciões, as pessoas mais velhas que tinham mais experiência. Depois, com o tempo, mais ou menos em 2500, 3500 a.C., eles vão começar a ter sim reis, e esses reis vão começar a ser reis e líderes, né? Tanto político, que representando a justiça, quanto vão ser a representação dos deuses na terra. Então, por isso é que, por exemplo, eles teriam que garantir uma colheita fértil, chuvas naquele ano e várias coisas assim, que eram ligadas sempre aos deuses. Essas pessoas, elas tinham esses diversos deuses, na Mesopotâmia eram mais de 3.000 deuses, porque tudo o que acontecia na natureza, eles acreditavam que vinha ou que era mandamento ou alguma coisa que vinha de algum deus ou alguma coisa sobrenatural. Por exemplo, digamos que hoje caiu um raio. Então, o deus do raio é que mandou esse raio aqui. A água corrente no rio é um deus, e assim vai. Ou então, eu vi alguma coisa à noite, é um espírito. Então, tudo era de acordo muito sobrenatural. Eles não tinham explicações ainda por que cada coisa era assim na natureza, e eles colocavam sempre como algo vindo de algum deus, tudo bem? Dentro dessas cidades, então, o rei era a representação do deus na cidade, ou dos deuses na cidade. Cada cidade, ela, apesar de adorar diversos deuses, elas tinham o seu deus principal, que seria aquele que a maioria das pessoas adorariam, tá? Esse rei que nós estávamos falando, ele também não governava sozinho. O conselho de anciões, que antes eram os únicos que lideravam, agora vão apoiar e ajudar ele a determinar e decidir algumas coisas. Dentro dessas cidades, sempre tinha que ter um templo. Normalmente um zigurate, mas não necessariamente precisa ser um desses. Aqueles templos que eles eram em formas de pirâmide. Aqui na América do Sul nós temos bastante deles também. Não tanto no Brasil, mas Chile, essas regiões, por causa dos primeiros povos também. Na página 55 você pode ver a cidade de Ur dos Caldeus, se você já ouviu falar. A cidade de Ur, por exemplo, se você olhar no desenho do livro de vocês, ela tinha uma estrutura em volta, garantindo a muralha. Muitas dessas cidades, elas tinham essas muralhas porque durante um período de guerra, por exemplo, os grupos que eram, ou as cidades-estados que eram aliadas, acabavam entrando também para se proteger, tá? Mas a cidade inicialmente era apenas para os reis, sacerdotes, pessoas ligadas ao governo de alguma forma da cidade. Dentro dessa cidade, um outro grupo muito importante eram os sacerdotes. Os sacerdotes, eles eram aqueles conhecidos como Tancarum, eu não vou saber a pronúncia certinha, mas a escrita é mais ou menos isso.
Esse comerciante, ele comercializava ferro, cevada, pedras preciosas, armas. Eles ainda não existia dinheiro. Então, normalmente era um escambo, era uma troca entre eles. E acabava que, por exemplo, produtos mais baratos, eles determinavam que era a cevada que deveria ser o valor de troca. Ou produtos mais caros, a prata. Mas isso era muito relativo. Digamos que uma outra cidade-estado produzia muito bem o ferro para produzir armamento, desculpa. Então, esse armamento e esse ferro ia ser muito mais compensador do que apenas só receber cevada para alimentação, por exemplo. E eles iam, assim como eles recebiam muitas pessoas, eles iam até a Ásia, muito lá para cima, em busca de novos produtos, sempre ou de barco ou de burrinho, alguma forma, mas eles davam um jeito de chegar até essas cidades, porque assim eles poderiam comercializar coisas novas, diferentes. Isso permitiu com que a cultura mesopotâmica fosse uma cultura muito rica, porque eles puderam trocar muito facilmente costumes, a língua era muito difícil porque cada pessoa falava uma língua diferente, mas eles foram aprendendo mais e mais. Conforme isso também foi o surgimento da escrita. Já falamos um pouco sobre isso na outra aula, mas eu gostaria de frisar muito isso. A escrita ela foi desenvolvida muito por causa do comércio, tudo bem? Essa escrita, então, ela é uma forma de registrar as coisas que eles produziam, as coisas que eles trocavam. Ela não foi criada como ela é hoje. Existia uma transformação na página 59, vocês podem ver um pouco da transformação da escrita suméria. Como era, por exemplo, cabeça no início, como ficou. Eles foram evoluindo essa escrita com coisas mais fáceis. Normalmente a escrita cuneiforme, que era essa primeira, ela era de símbolos, não eram palavras ou letras, tá? A escrita cuneiforme egípcia, por exemplo, que a gente vai estudar no próximo capítulo, ela representava praticamente frases, cada símbolo. Não era, por exemplo, hoje que nós temos um símbolo, uma letrinha, que nós podemos formar diversas palavras. Antes não, um símbolo representava uma palavra específica. Então eram muitos símbolos. Com isso nós temos os escribas, que são essas pessoas que irão estudar para aprender a ler e a escrever e poder registrar tudo isso. A população no geral não ia ter tempo, porque elas estavam muito mais ligadas ou ao comércio ou à plantação, a suas produções de artesanato. Então não compensava para eles aprender e nem era uma coisa realista de fazer, porque eles já tinham outros objetivos, o de sobreviver conforme o seu trabalho. Então eles tinham apenas escribas que trabalhavam com isso, com o registro desses pagamentos, tributos e as coisas que aconteciam. Algumas cidades-estados tinham escribas só para determinar o que eram as obras do rei, como foi a vida do rei. Então, nós hoje podemos descobrir muita coisa com base nos que os escritas deixaram. Os escribas, desculpa. Então, nós temos a escrita cuneiforme, que era feita principalmente em argila, mas também em alguns períodos em madeira, com uma cunha, que era como se fosse uma... como é que eu vou explicar? Ela era arredondadinha, você pode pesquisar na internet uma imagem, e ela era escavada, cada uma das letras, e eles poderiam mantê-la ali. Antes, apenas em argila molhada, e aí secada no sol. Hoje, depois de um tempo com a cunha mesmo, eles começaram apenas a entalhar nessa argila. Tudo bem. Outra parte é que quem eram a base, então, dessa cultura? A base dessa cultura eram as pessoas livres, os ceramistas, carpinteiros, pescadores, artesãos, agricultores e os escravos. Esses escravos, eles poderiam ser principalmente por duas formas, ou por guerra, ou porque eles decidiram... três, né? Eles podiam ser por crime também. Às vezes eles praticaram um crime muito violento ou que eles deveriam pagar por isso financeiramente, então ele acabava sendo escravo de alguém. E também porque às vezes a pessoa escolhia, ela era muito pobre e ela não tinha dinheiro para se alimentar. Então ela preferia ser escrava porque o seu dono ia ter que alimentá-la. Digamos que eles tinham deveres e direitos, tá? Eles também tinham direitos. Se você era um escravo e você era casado com alguém que era livre, o seu filho poderia ser livre também. Então, era um direito que um escravo poderia ter.
Na próxima aula, nós iremos falar sobre o Império Babilônico. Muito obrigada!